Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15. Vamos meditar na palavra de Deus. Jesus nivela a sua mensagem para falar conosco. João capítulo 15, a partir do versículo 1, que diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Jesus é excelente em todos os aspectos da vida de um ser humano. Quando nós analisamos a capacidade de Jesus em relação aos escritos que mencionam Jesus, nós percebemos o quanto Jesus era acima da média de qualquer ser humano. E como orador em si, não era diferente. Nesse momento em que Jesus vem falando esse sermão de João 15, ele está nivelando totalmente o seu discurso a uma capacidade totalmente compreensível para qualquer pessoa. E claro, estava sendo falado a pessoas que tinham um conhecimento de fato daquilo que ele estava falando. É como se, por exemplo, eu fosse falar com costureiras e eu utilizasse agulha, linha, quantidade de fios e por aí vai. Isso seria algo que faz parte da sua vivência, é corriqueiro em sua profissão. E aquilo ali se tornaria muito fácil de compreender. E foi justamente isso que Jesus fez nesse exato momento em que ele fala em João 15. Ele simplesmente nivelou ali com todo mundo e disse assim: olha, a partir daqui, criança, jovem, adolescente, idoso, todos vocês vão entender o que eu estou falando. E é justamente nesse sentido que Jesus mira o seu discurso para mostrar algo óbvio. Algo óbvio. Que é justamente a ligação que nós precisamos ter para com aquele que de fato gera a vida. Quando Jesus faz essa analogia entre a videira, que é ele, como o autor da vida, ele nos traz a real percepção de que não existe vida sem ele. Não existe vida sem Jesus. Não existe vida. E é justamente isso que ele quis mostrar de uma maneira extremamente prática. E quando nós falamos acerca de vida, logo nós precisamos entender que esta vida, ela tem um princípio que nos segue. E quando
nós analisamos esse princípio, nós começamos a perceber o quanto é simples nós entendermos se estamos vivos ou mortos. Mas como assim, pastor? Tá difícil de entender? Não, é simples. É bem simples. Jesus dá o norte para que nós compreendamos se estamos vivos ou mortos. Ele diz: toda vara que está em mim, que não dá fruto, é tirada. Tirada pelo próprio Pai. Opa, peraí. Se eu não dou fruto, logo ou eu sou tirado ou eu já fui tirado. O fruto em si é uma expressão para quem está vivo e para quem está na videira. O fruto é uma coisa que é cotidiana, que é corriqueira. E se eu não gero fruto, isso é um problema. Um problema seríssimo. Porque para pessoas que não geram fruto, há dois momentos. Ou eu já fui cortado, ou eu serei cortado. Porque Jesus fala que os que dão poucos frutos são podados, não cortados. É aí onde a gente vê a diferença entre um e outro. Somos podados. E a polda nada mais é do que um ajuste do lavrador para tirar as galhas, para tirar os pequenos frutos que não se desenvolvem, para que nada daquilo que não faz sentido não roube a nossa energia. Então, por exemplo, eu já tive algumas conversas com não apenas agricultores, mas agrônomos. E tem uma coisa que eu fiquei um pouco chocado quando eu vi, que foi quando a gente foi numa plantação de laranja. Ele diz que quando a gente planta laranja, que vem a primeira safra de laranja, o que tem que fazer é arrancar literalmente todos os frutos que começam a nascer verde ainda e pequeno. E eu disse: vai se perder toda a primeira safra? Ele disse: se não fizer isso. Se não fizer isso. A fruteira, ela não vem viçosa, ela não vem potente para as próximas safras. Então é necessário que você permita que ela fique robusta, que esses frutos não roubem a sua energia primária, para que depois ela robusta venha trazer uma alta produtividade para o lavrador ou para o agricultor. Então veja que coisa interessante. O agricultor disse que eu perdesse literalmente toda a primeira safra para que eu pudesse, a partir da próxima safra, usufruir de todo o potencial da planta. Essa é a condição que Jesus está falando aqui, que Deus faz conosco, e é Deus que faz. O interessante é essa explicação de Jesus, porque Jesus é o autor da vida. E o Pai, ele é justamente aquele que vem poldando, modelando, ele vem ajustando. E nós que estamos vivos temos que estar ligados ao tronco principal, que é justamente a videira verdadeira, que é Jesus. Então, primeira coisa que nós vamos compreender: se eu estou ligado na videira, logo eu tenho que dar fruto. Se eu não dou fruto, há um problema sério comigo. Essa é a primeira análise para que eu saiba se eu estou vivo ou não. E aí a gente está falando de vivo espiritualmente. Para os críticos, né? Vivo espiritualmente.
É vivos em Deus. Porque quem está sem Deus não está vivo. Está apenas sobrevivendo. Porque se morrer não sabe para onde vai. Se não sabe para onde vai, isso é um problema. Porque quem está em Cristo tem que saber para onde vai. Tem que saber para onde vai. Após a morte, não é apagou-se tudo. Não é. Não é o que Jesus nos fala na sua palavra. Então, se nós estamos vivos, logo temos que dar fruto. E aí não importa se é muito ou se é pouco, mas temos que dar fruto. Porque se é pouco, Deus vem e dá uma ajustadazinha, dá umas cortadinhas em algumas coisas que estão atrapalhando, e isso faz com que nós venhamos a produzir mais frutos. Porque o Senhor quer que nós geremos frutos. Frutos de arrependimento, frutos de convencimento. O Senhor quer que nós venhamos a produzir cada vez mais frutos. Porque o princípio do reino são os princípios de Deus. E os princípios de Deus é que a sua criação, ela se alinhe, ela se ajuste ao Criador. A sua metodologia, aos seus ensinos, aos seus preceitos. E é por isso que é importante quando nós ouvimos uma mensagem como essa de Jesus. Estás em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Não há condições de uma vara solta do tronco gerar algum tipo de fruto. Ela seca e morre. É simples assim. Seca e morre. E por isso Jesus está dizendo que tem que estar ligado nele. E o que é estar ligado em Jesus? Como é isso na prática? E Jesus simplifica muito isso em João capítulo 3, versículo 16, que ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque todos os que creem já estão salvos e os que não creem já estão condenados. Opa, vara e a vara cortada. Os que creem já estão salvos, os que não creem já estão condenados. Separação. E ele simplifica ainda mais, dizendo assim, porque aqueles que estão em mim estão na luz. Porque aqueles que estão nas trevas não vêm para a luz, para que as suas más obras não sejam condenadas. Opa, peraí. Então, quem está nas trevas não está na luz. Quem está nas trevas não quer vir para a luz, para que as suas más obras não sejam condenadas. Logo, quem está nas trevas não quer gerar frutos. Dito isto, também não estão ligados à videira. Logo, não estão vivos, estão mortos. Então, quando a gente analisa todo o discurso de Jesus, nós percebemos o quanto nós precisamos estar nele e alinhados aos seus princípios para que nós possamos, de fato, entender e saber se estamos vivos. Porque se nós estamos vivos, nós nos preocupamos em não pecar. Se eu não me preocupo em pecar, logo tem um problema comigo. Se o pecado me faz separar de Deus, ele diz que quem está nas trevas não quer vir para a luz para que as suas más obras não sejam condenadas. Logo, se eu peco, eu não estou nem aí para o pecado, eu não quero que ninguém fale do pecado que eu estou cometendo. Logo, eu estou nas trevas. Eu não estou na luz. Assim também se alinha ao mesmo discurso de João capítulo 15, que Jesus disse: se não está ligado na videira, seca e é lançado no fogo. Não tem outra opção, não tem outro jeito. O autor da vida é a videira. O autor da vida é Jesus. Logo, se você não estiver em Jesus, você está morto. Você está morto.
E qual é o destino de quem está morto? É o inferno. É ser queimado. É ser lançado fora da presença de Deus. E este discurso ele é trazido à tona neste exato momento, hoje aqui, justamente por conta do amor de Deus. Porque se Deus não nos amasse, ele simplesmente deixaria de mão cada um e dê no que der. Mas não. Deus levanta a pequenos e grandes. Deus levanta a muitos para falar acerca da sua palavra. E a mensagem que eu trago da parte de Deus é que se você está ligado na videira, logo você tem que gerar frutos. Ou pouco ou muito, mas tem que gerar frutos, senão você não está ligado na videira. Mas pastor, eu não gero frutos, e agora o que é que eu faço? É simples, se liga na videira. Mas eu não sei ligar, pastor. É simples. Arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Negue-se a si mesmo. Eu sei que talvez você goste de fazer isso que você está fazendo. Mas pouco importa se você gosta. O certo continuará sendo certo. O santo continuará sendo santo. E o que Jesus falou continuará sendo falado. E aqueles que aceitam se ligam à videira. Então, se você não está ligado na videira, hoje você pode se arrepender dos seus pecados e ser ligado à videira. Arrependa-se do que você está fazendo que Deus não se agrada. Que seja bebedice, que seja glutonaria, que seja prostituição, que seja traição, o que for que você esteja fazendo. Abandone essa sua vida de pecado. Aceite a Jesus que te dá a vida. Porque esta é a vontade de Jesus para a sua vida. Para a sua vida. Para a sua vida. Essa é a vontade de Jesus. É que você tenha vida. É que você esteja ligado nele. Logo, se essa é a vontade de Jesus, se você quer fazer a vontade de Jesus, abandone o pecado nesse exato momento. Confesse e deixe. Dobre seu joelho onde você estiver nesse exato momento. Diga, Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais isso para a minha vida. Me ajude a sair disso em nome de Jesus. O Espírito do Senhor te ajudará nesta corrida. O Espírito do Senhor te ajudará a se libertar de todo o pecado. Basta que você creia e que você entregue a Ele a sua vida, o seu destino. Entregue a Jesus. Deixe que Ele guie os seus passos. Deixe que Ele te corrija. Deixe que Ele te conduza. Porque a partir desse momento em que Ele estiver conduzindo a tua vida, logo você estará ligado na videira. E quando você estiver ligado na videira, pode ter certeza que o lavrador fará de tudo para que você gere frutos. Oh, glória! Jesus disse, meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. É diferente de tirar para limpar. As que estão ligadas em Jesus, Ele limpa. As que não querem estar ligadas em Jesus, Ele literalmente corta.
Essa é a verdade. A vontade dele é que todos nós estejamos ligados e que ele possa nos poldar para que nós geremos cada vez mais fruto. Mas isso não depende só dele. É uma parceria entre ele e nós. A mesma coisa a salvação. Se fosse só a vontade de Deus, todos seriam salvos. Mas como não é só a vontade de Deus, tem a nossa também. Aí vem a parceria. Ele quer salvar e eu quero ser salvo. Logo, ele dispensa a sua salvação e eu agarro. Mesmo sem ter condições, mesmo sem ter capacidade, mesmo sem ter força para isso, mas eu olho para ele e nele eu busco força. Nele eu tenho a minha força. Nele eu consigo vencer os pecados. Nele eu consigo abandonar todas as práticas que não lhe agradam. Nele eu consigo. Por si só estando ligados à videira. E ainda tendo a ajuda do lavrador. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Se você não gera fruto, cuidado. É hora de ajustar a sua jornada. É hora de ajustar a sua jornada. Você tem que estar ligado na videira. Está gerando pouco fruto, saiba que o Pai vai podar para que você gere cada vez mais fruto. Porque esse é um princípio do reino. As boas obras, elas não acontecem para que nós sejamos salvos. É aí onde muitos se enganam. As boas obras, elas acontecem porque somos salvos. É a geração de fruto. Eu gero boas obras porque eu estou ligado na videira. Não para ser ligado à videira. Para ser ligado à videira é simples. Eu abandono o pecado, confio nele, a minha vida e o meu destino. E aí sim, eu sou ligado à videira. Não é fazer boas obras para ser ligado à videira. É renúncia. Para que eu seja ligado à videira, eu preciso renunciar a mim mesmo. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Que nós possamos ouvir esta mensagem. E se não somos ligados, possamos, nesse exato momento, nos arrepender dos nossos pecados e sermos ligados à videira. E a partir daí, possamos começar a gerar frutos. Gerar frutos. E se você é ligado e gera pouco fruto, é hora de pedir a Deus ajuste para que você seja aperfeiçoado e gere mais frutos. Mas saiba, parado não pode ficar. Parado não pode ficar. Glória a Deus. Parado não pode ficar. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe a você que está no YouTube. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. Aí isso é muito relevante para que essa mensagem seja espalhada para mais pessoas. E claro, essa mensagem se repete toda sexta-feira, apenas a mensagem. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e até a próxima. Tchau, tchau.